E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos fazer um rápido aí, resumo da nossa aula 4, apostila 2 de História do Brasil. Então, o que é preciso lembrar, né? Não pode deixar escapar desse assunto, que se refere à presença estrangeira no Brasil. Então, primeiro, localizar no tempo. Essa presença estrangeira, ela foi frequente entre os séculos XVI e o começo do XVIII. Então, linha do tempo. Segundo, evidentemente, quais as presenças mais frequentes, que foram os franceses, os ingleses e os holandeses. Aqui o primeiro destaque que é preciso lembrar. O que justifica a ausência dos espanhóis? Não é que não tenha havido qualquer presença espanhola no nosso litoral, ela apenas não foi destacada, relevante, porque nesse mesmo período os espanhóis estavam concentrados lá na costa pacífica, tirando ouro e prata do Peru e da Bolívia. Bom, das presenças que ocorreram, a mais frequente, se você se recorda, foram os franceses. Os franceses estiveram aqui já desde o período pré-colonial, depois estiveram aqui buscando se fixar no nosso litoral, fundando colônias. A mais famosa foi a França Antártica, fundada no século XVI, lá na Baía da Guanabara. E os franceses ainda estiveram por aqui, muitas vezes, realizando atos de pirataria, né, atacando a costa brasileira, particularmente o Rio de Janeiro. Outra presença de destaque foram os ingleses, que tiveram aqui principalmente no século XVI, o primeiro século da nossa colonização, também praticando atos de pirataria. Depois, a presença inglesa foi diminuindo, porque eles vão concentrar seus esforços em atacar os navios espanhóis que levavam ouro e prata para a Europa. E por fim, porém o mais importante, que foi a presença holandesa. Os holandeses eram parceiros de Portugal no comércio do açúcar. Porém, quando houve a União Ibérica, isso em 1580, o Brasil passou para o domínio da Espanha, que era inimiga da Holanda. Vê aí como é que é preciso a gente ter cuidado com essas coisas, porque vão se ligando esses fatores. A Espanha, que era inimiga da Holanda, tenta impedir a Holanda de continuar a fazer o comércio com o Brasil. E os holandeses, então, fundam uma companhia, a Companhia das Índias Ocidentais, e invadem primeiro a Bahia e depois Pernambuco. Invadem também a costa da África, onde os portugueses realizavam o tráfico negreiro. E durante quase 25 anos, os holandeses permanecerão controlando as duas maiores riquezas do Império Português, o açúcar e o tráfico. Em 1654, ou seja, segunda metade do 17, os holandeses são expulsos. E, uma vez expulsos, eles passam a concorrer com o açúcar brasileiro, porque no período que tiveram aqui, aprenderam a plantar cana, a produzir açúcar, ou seja, aquilo que era expertise, dos brasileiros. Com a concorrência holandesa, o açúcar, como economia colonial, começa a entrar em declínio. Então vejam, fatores, período, exemplos, importância, consequência, áreas de dominação, tudo isso é o que os vestibulares perguntam sobre o tema dessa nossa aula 4. É isso aí.